Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos iniciando mais um estudo da nossa série, Reflexões sobre os recursos íntimos necessários ante a adversidade. Hoje nós vamos falar de um tema muito especial, que é a paciência, que eu já havia destacado, inclusive, lá atrás, quando a gente começou essa série de estudos. Eu tinha destacado que eu achava que esse era um dos recursos dos mais importantes para os dias atuais, né? E nós vamos ver por que no estudo de hoje. Então nós estamos listando aí, como sempre fazemos, né, as referências que embasaram o estudo de hoje. É importante falar que hoje nós temos aí bastante material para quem quiser aprofundar, né, no tema, né, nos estudos que os capítulos abordam, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, o Livro dos Espíritos, a questão 740, o livro Senda para Deus, de Emmanuel, por Chico Xavier, o capítulo Paciência e Caridade, o livro Cirurgia Moral, Lancelin, por João Nunes Maia, o capítulo Não te alteres com os outros, Fonte Viva, de Emmanuel, por Chico Xavier, nos capítulos Esperar e Alcançar e Guarda a Paciência. E, finalmente, o livro Encontro Marcado, também de Emmanuel, por Chico Xavier, os capítulos Paciência em Nós e Aflições Vazias. Essa é a lista, né, já estamos avançando aí, né, a passos largos. Nós estamos entrando aí no sexto tema, né, a paciência, e como eu disse na abertura, volto a frisar aqui, né, no início desse trabalho, quando eu construí essa sequência para o nosso estudo, né, que de forma alguma significa que um ou outro desses recursos aí sejam mais importantes que o outro, até porque, como nós temos estudado, e não vai ser diferente hoje, como que estão interligados vários, né, desses recursos, né? Nós vamos falar disso aqui também hoje com a paciência, né? Mas eu tinha comentado que nós temos, sem dúvida, percebido que esse é um dos recursos mais importantes, né, nos dias atuais, né? E eu tenho certeza que cada um que ouve agora me entende com relação a isso, né? E é o que nós vamos explorar aí nos próximos minutos, né? Então, a paciência, e eu busquei essa frase que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, no item 7, que a paciência também é uma caridade. E como no primeiro estudo que eu fiz, aqueles que estão acompanhando vão se lembrar, né, aquele sobre a hospitalidade do livro Sabedoria, eu lembro de ter buscado, inclusive, uma referência lá por Emmanuel, né, sobre a caridade. A caridade é um gênio de 1000 mãos, né? E sem dúvida, a paciência é uma dessas mãos, né, do gênio que é a caridade, né? E a importância que essa frase inicial, né, que vai embasar o nosso estudo, né, linkando aí a paciência com a caridade, e nós como espíritas, né, como cristãos, mas dentro do lema da doutrina espírita, né, que fora da caridade não há salvação, nós sabemos da importância deste tema, a importância deste recurso, a paciência, né, em todos os momentos, né, mas nesses no enfrentamento à adversidade em especial, né, nessa particularidade que nós temos vivido, né, da convivência ali bem próxima, né, em função da necessidade da reclusão mesmo, né, do isolamento. Então, nós temos em especial esse tema como um tema caro para nós espíritas e cristãos nos dias atuais, né? E sabedor, né, que eu ia fazer esse tema nessa semana,
eu me propus, desde a semana passada, uma semana de um esforço especial. E confesso a vocês, irmãos e irmãs, que não foi fácil. Não foi fácil mesmo, como eu falei, elencando, né, essa semana como uma semana de um esforço ainda maior, né, nesse recurso, né? E eu confesso para vocês que foi realmente bem desafiador os dias, né? Em que a gente põe a lupa, né, olha no detalhe, né, sobre a paciência, e isso mostra, né, o quanto que realmente exige de nós o esforço, a dedicação, e é sobre isso que nós vamos falar nos próximos slides. Então, lá do Evangelho, do capítulo 9, o item 7, a gente extraiu esse parágrafo que eu vou ler e que tem a ver, né, com a frase que a gente colocou no slide anterior. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, essa é o parágrafo do qual eu extraí, né, essa frase que vai embasar o nosso estudo, né, e que o parágrafo nos fala, né, que a caridade material, né, é a que a gente mais tem facilidade realmente, né, mesmo aqueles que vivem, né, com a dificuldade material, mesmo essa caridade, ela também é ao alcance, né, das mãos de todos nós, né, e quando comparada com essa caridade maior, que é a caridade moral, né, essa, sem dúvida, exige de nós um esforço muito maior, né, e é por isso que também muito mais meritório, né. O perdão, né, sobretudo aqueles, né, que Deus coloca no nosso caminho como meio para desenvolver, né, e colocar à prova esse recurso, a paciência, eis aí um desafio grandioso para nós, né? E olha que interessante essa frase que está destacada, né, em azul, que eu retirei lá do livro Cirurgia Moral, capítulo 39, não te alteres com os outros, que é o que nós temos feito mais facilmente, né, ultimamente. E olha o que o Espírito Lancelin nos fala pela psicografia de João Nunes Maia a respeito disso. Ajuda quem quer que seja. O exercício da caridade beneficia mais o próprio caridoso e a recompensa maior é de quem oferta. Nós não fazemos benefício algum por sermos bons, justos e honestos. Cumprimos somente um dever, em respeito às leis do amor e da justiça. Olha que profundo, né? Essa reflexão para nós. Então, a começar pelo fato que o maior beneficiado, o primeiro e maior beneficiado com a caridade é quem faz a caridade, ou seja, somos nós, né? Então, nós somos os primeiros e maiores beneficiados com esse exercício. E Lancelin nos lembra bem que nós não fazemos nada demais, né, em sermos bons, justos e honestos. Por que isso? Porque essa é a nossa obrigação moral. Né? É a obrigação moral do cristão, né, ser bom, justo e honesto. Né? Então, nós só estamos cumprindo um dever. E estamos, nesses momentos, lógico, né, em exercício de uma lei divina, de uma lei natural, de uma lei de Deus, que é a lei de amor, justiça e caridade. Né? Então, na prática dessa lei, nós estamos andando em conformidade com aquilo que Deus espera de nós. Né? Mas o que eu gostaria realmente de destacar é que fica claro para nós, né, que a paciência faz parte, né, daquilo que se espera de cada um de nós. Né? E
E como eu disse, né, sendo, portanto, uma obrigação moral que nós temos perante aqueles que nos cercam e, sobretudo, aqueles que Deus colocou no nosso caminho para nos serem instrumentos, né, da prova dessa nossa conformidade com a lei, né? Em relação, eu coloquei nesse slide, né, o título Paciência e Perseverança, um texto extraído do livro Encontro Marcado, que vamos ler e depois nós vamos refletir sobre ele. Paciência, em verdade, é perseverar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal, e prosseguir corajosamente, cooperando com ela a edificação do bem, né? E junto dela, inserido nessa edificação, quando nos seja mais fácil desistir. Olha que parágrafo e reflexão profunda também, né? Então, paciência é perseverança na edificação do bem, né? Na construção do bem, né? Mesmo contra as arremetidas do mal, né? A despeito dessas arremetidas, ou seja, nós não vamos estar imunes, né? Como espíritas, como cristãos, nós não vamos estar imunes às arremetidas do mal, muito pelo contrário, né? Esses são os instrumentos que Deus nos coloca, né, como prova da conquista desse recurso, né? E olha que interessante, prosseguir corajosamente, ou seja, paciência é atrelada à coragem, né? Outro recurso que nós estudamos recentemente, né? E o mais importante, né? O mais fácil é desistir, mas nós sabemos que essa já não é mais uma opção para nós, né? Então, mesmo ante a facilidade, né, nós que já temos consciência de que essa já não é mais uma opção, perseverar, né, sim o caminho que nos resta, né? Então, olhem aí também de Emmanuel lá no Fonte Viva, no capítulo 103, esperar e alcançar. Paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Ou seja, obstinação, né, é a busca, é porfiar, o termo que a gente viu no estudo passado, né, buscar de forma obstinada, pacificamente, né, na obra que nós estamos propondo realizar, né? Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Olha que importante, gente. Eu vou repetir. Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. E por que é importante, né, e eu repetir, materializar? Porque muitas vezes os nossos propósitos estão na casa da intenção, né? Nós ainda não migramos, né, da intenção para a realização. É por isso que Emmanuel fala, né? Se a tua pretensão materializar, ou seja, construir os propósitos com o Cristo, a porta, né, a fórmula da paciência é a porta que nos cabe, né? Então, a importância dessa colocação para vermos que se nós vamos e queremos, desejamos, né, temos a intenção e precisamos migrar da intenção para a realização, né, a fórmula da paciência é crucial, é fundamental nesse nosso objetivo, né, nessa nossa construção. Sobre a paciência e os flagelos. Olha, essa é a questão 740 do Livro dos Espíritos, né? Vamos ler aqui para a gente ver aquilo que podemos extrair, né, como aprendizado dessa questão. Não serão os flagelos, né? E aí eu só abro um parênteses, né? O que são os flagelos? As calamidades, as epidemias, né? Que é uma pandemia, é uma epidemia amplamente difundida, né? Não serão os flagelos, igualmente, provas morais para o homem, provas que os põem a braços com as mais aflitivas necessidades?
Estamos estudando, né, os recursos necessários, recursos íntimos necessários ante a adversidade, né? Então, olha a importância dessa questão 740 para nós, né? E o que a espiritualidade instrutora respondeu para nós. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus. Paciência, resignação, submissão à vontade de Deus, humildade, né? Coragem, que a gente tinha visto mais atrás, e que lhe oferecem ensejo, oportunidade, né? De manifestar seus sentimentos de abnegação, desinteresse e amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Então, olha que resposta completa, né, para nós dentro do tema que nós estamos estudando. E como traz, eu citei aqui pelo menos 4, né, dos recursos que nós temos, que já estudamos e temos estudado aqui nessa nossa série, né? A paciência, junto com a resignação, com a humildade, a coragem, né? E a abnegação, o desinteresse, amor ao próximo, né? E o que é, né, a manifestação maior do amor ao próximo, senão a caridade, né? A maior prova de amor que nós podemos dar ao próximo. Por quê? Porque a caridade é o amor em ação, é o amor em prática, é o amor em exercício, né? Então, olha que resposta, né, completa mesmo que a espiritualidade nos traz e que nos faz realmente enxergar a nossa situação dentro desse contexto maior, né? Enxergar o momento que a gente está passando, né, como um momento de oportunidade, como é dito aí, né, de manifestar todos esses sentimentos, né, que nós estamos, que estão dentro de nós, certamente, embora ainda nós estejamos convivendo intimamente com o egoísmo, né, com essa grande, com essa grande mácula moral, né, que é o egoísmo, né, e que é apontado no Livro dos Espíritos como a maior mácula moral que nós carregamos, né? Então, apesar de ainda convivermos tão proximamente com essa mácula, né, carregamos dentro de nós esses recursos, essas virtudes, né, que nós trabalhamos por desenvolver. E são nesses momentos, como colocado aí por definição, né, são nesses momentos dos flagelos que nós temos a oportunidade maior de desenvolver, de fazer com que esses recursos se agigantem, né? Então, nesses momentos, né, tendo, por exemplo, né, a necessidade de nos isolarmos, de ficarmos, né, abrirmos mão de muita coisa que a gente faz e gostaria de fazer, né? Hoje eu ouvi um amigo falar assim: eu quero minha vida de volta, né? Então, olha o peso, né? Mas, por outro lado, né, nós estamos restritos. Se nós olharmos para o lado, nós vamos ver situações que são, né, existem espíritos em provação muito maior do que a nossa, né? Nós estamos reclamando muitas vezes de ficar algumas semanas, né, em isolamento, em reclusão, né, desejando a nossa vida de volta, né? Mas se a gente olhar para o lado, né, nós vamos encontrar espíritos que estão há 5 anos acamados, como é o caso, né, de um espírito muito caro para mim, que é o do meu pai, né? Há 5 anos vivendo restrito a uma maca, né? Então, basta que a gente olhe para o lado que nós vamos encontrar provações ainda maiores, né? E que certamente exigem do espírito esses recursos, né? Daí a importância de nós trazermos para a nossa reflexão, né? Que esses momentos, na verdade, são momentos de grande oportunidade que Deus nos proporciona para que nós possamos
avançar a passos largos, né, numa caminhada que talvez, né, para muitos já estejamos bem atrasados, né? E sobre o tempo, né? Eu falava no estudo, esse slide, paciência e tempo, né? Vamos ler, depois eu vou explicar o contexto aí para vocês, né? Jamais nos esqueçamos de que o tempo é a caridade de Deus em nosso favor, porque, através das horas e dos séculos, sabe pacientemente esperar. Está, né? Lá de Senda para Deus, no capítulo Paciência e Caridade, também de Emmanuel por Chico Xavier. Então, olha que frase de impacto, né? Deus espera por nós há milênios, né? No estudo passado eu citei isso, somos espíritos milenares, né? Então ele espera por nós há milênios, né? E num gesto de caridade, né, para conosco, nos disponibiliza, né, o tempo, né, através dos séculos nos aguarda, né? Então eu falava no estudo anterior que um dos ativos mais importantes que nós temos é o tempo, né? Porque dele é justamente esse tempo que nos é dado por caridade e misericórdia de Deus, né, em mais uma oportunidade, quando reencarnados que estamos, né, de nós aproveitarmos, fazermos desse tempo aqui o melhor que pudermos em favor de nós e daqueles que estão ao nosso redor, né, que aqui nos cercam. Então, olha a importância dessa reflexão que Emmanuel nos traz, né? E lá no mesmo Senda para Deus, no capítulo Esperar Alcançar, ele trouxe também: o médico que provoca a reação benéfica do organismo em tratamento não prescinde do concurso das horas para alcançar os objetivos da cura, né? Então, olha que importante, o médico maior, que é Deus, né? Ele sabe que nós precisamos desse tempo, né? Ele sabe que é necessário o concurso das horas para que a gente possa chegar lá na frente, que no objetivo é maior que a cura para nós, né? Então ele não prescinde do concurso das horas. Da mesma forma nós, né? E é para isso que eu coloquei esse slide, para essa reflexão, né? Para como temos usado esse tempo, né, que nos foi dado por caridade e misericórdia, né, em nosso favor, e em que ele, o médico maior, continua esperando por nós. Eu coloquei sobre a paciência e a vigilância da casa mental, porque é um ponto muito importante nos dias de hoje, né? Como que nós precisamos estar atentos, vigilantes à nossa casa mental, aos nossos pensamentos, a formação das ideias, né? Esse é um ponto que a gente é sabedor da importância dele, por isso eu destaquei esses slides. Vamos ler? Ante as dificuldades do cotidiano, exerçamos a paciência, não apenas em auxílio aos outros, mas igualmente a favor de nós mesmos. Desejamos referir-nos, sobretudo, ao sofrimento inútil da tensão mental, que nos inclina à enfermidade e nos aniquila valiosas oportunidades de serviço. Se o nosso caminho tem as marcas do dever cumprido, a inquietação nos visita a casa íntima na condição do malfeitor decidido a subvertê-la ou dilapidá-la. E assim como é forçoso defender a atmosfera do lar contra a invasão de agentes destrutivos, é indispensável policiar o âmbito dos nossos pensamentos, assegurando-lhes a serenidade necessária. Então, olhem que reflexão profunda também, né, que Emmanuel nos traz sobre a necessidade, né, da vigilância, né? Ele chega a colocar: é indispensável policiar, ou seja, vigiar, né, o âmbito dos nossos pensamentos, né? Porque esses mesmos pensamentos, né, e a tensão mental causada por esses pensamentos em distúrbio, né, vamos colocar assim, né, pelos maus pensamentos, em desequilíbrio, termo melhor talvez seja esse, né, eles vão nos provocar um sofrimento
que não nos leva a lugar nenhum. É por isso que ele colocou um sofrimento inútil, né? Então, exerçamos também a paciência em nosso favor, né? Trabalhando a vigilância dos nossos pensamentos e a vigilância da nossa casa mental, sobretudo nos dias atuais. E aí, esse é o penúltimo slide, é um texto muito bonito de Emmanuel também, que está no livro Fonte Viva, o capítulo Guarda a Paciência. Vamos ler? Fala sobre a paciência e as nossas obrigações. Eu tive que sintetizar, porque o texto é maior, mas eu trouxe um pouquinho a parte final do texto, mas ela resume bem as ideias que nós queremos trazer aqui. A rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Então, é um texto, né, muito importante que nos faz lembrar, né, realmente do porquê aqui estamos, né, a construção do ontem que nos trazem até esse hoje, né, mas, acima de tudo, nesse hoje, no dia de hoje, usando da melhor forma o tempo que a caridade que Deus tem para conosco, né, da melhor forma aproveitando, satisfazendo as obrigações que que nós nos enlaçamos, né, que nós abraçamos, né, não renunciando ao trabalho renovador, ao trabalho que nos construirá um amanhã diferente, né, e assim quitando as nossas dívidas com a sombra para que amanhã tenhamos dias iluminados, né? Então, olha que texto importante, que nós possamos ter nesse slide a reflexão da importância, né, desse trabalho renovador, né, de abraçarmos as obrigações, né, que nós, sem dúvida, enlaçamos antes mesmo de vir para cá, né? E eu finalizo, né, com esse slide. Hoje é o dia do abraço. Na verdade, vocês sabem, né, já devem ter percebido que vocês devem estar ouvindo isso no sábado, assim é programado, né? Mas eu sempre gravo esse estudo no dia anterior, na sexta-noite, né? Que hoje, sexta, é o dia, né, do abraço, né? E eu queria, através dessa imagem, né, abraçar a cada um dos 300 que somos, né, da casa de Maria Nunes, né? Hoje em especial, a cada um, né, desses companheiros de ideal espírita, companheiros de trabalho, né, irmãos em ideal, que eu considero a cada um de vocês, né, aos que irão alcançar, né, por estarem acompanhando esse estudo, mas também àqueles que porventura, por uma razão ou outra, não alcançam, né, esse estudo. A esses também companheiros e irmãos de ideal espírita, em especial a esses 300, eu dedico esse abraço bem apertado, né, e que no próximo estudo, né, até um próximo estudo, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com cada um.